Olá, um excelente dia para você que decidiu começar seu dia bem informado com o Manhã no Ar. O programa está começando nesta terça-feira, dia 23 de janeiro, e eu te convido a conhecer os destaques desta edição. Ex-vereador de Parintins é assassinado a tiros na própria casa. O crime aconteceu na manhã de ontem. A ação durou cerca de 3 minutos e assustou os moradores que ouviram os tiros. A polêmica continua. A Justiça anula atos de comandantes da PM e mantém policiais militares na Assembleia Legislativa do Estado. Nossa equipe fez um raio-x da malha viária de Manaus, ouviu especialistas a respeito dos buracos que tomam conta da cidade e explica por que a população não consegue se livrar deles. Isso aqui tudo foi feito um tapa-buraco e já estourou. Isso é dinheiro jogado fora? Sim, dinheiro jogado fora. Aqui no estúdio a gente fala sobre a compra da casa própria. Os bancos voltaram a financiar 70% do imóvel e, segundo especialistas, o ano é bom para esse tipo de investimento. E no quadro Lição de Casa, as vantagens de se tornar um jovem aprendiz. A gente traz histórias de quem aproveitou a oportunidade e hoje se destaca nos estudos e no trabalho. Lucas ingressou no mercado de trabalho como um jovem aprendiz aos 16 anos. Aos 21, ele é funcionário da empresa. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, são 6h03, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples, manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar a sua mensagem para a nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E o mototaxista foi assassinado no bairro Tancredo Neves. O suspeito de cometer o crime é o homem que fingiu ser passageiro. Vamos ver. O homem assassinado era funcionário público, mas trabalhava aos fins de semana como mototaxista para ter uma renda extra e terminar a obra da casa que estava em construção. Mas esse sonho acabou na manhã do último sábado. A vítima, o Raimundo de Souza, de 51 anos de idade, saiu de casa para trabalhar por volta das 5 horas da manhã. Foi para um ponto de mototáxi que fica no bairro Tancredo Neves e ficou no aguardo do primeiro cliente. Um homem se aproximou, mas na verdade era um falso passageiro. Ele pediu para que o mototaxista o deixasse exatamente nesta rua aqui, que fica na comunidade Novo Reino. Os dois seguiram viagem e ao chegarem aqui, esse suspeito anunciou o assalto, pediu a moto de Nonato, chegou a agredir essa vítima com o capacete. A gente observa aqui ainda a viseira do equipamento e exatamente aqui nesse ponto deu 2 facadas nessa vítima que acertaram a cabeça e o ombro direito. Sem chances, Nonato já caiu aqui no chão morto. O suspeito subiu na moto e foi embora e abandonou o veículo a cerca de 500 metros daqui. A família dessa vítima está bastante abalada. Os familiares não quiseram gravar entrevista e só afirmaram que o sonho de Nonato era ver a casa própria pronta. Os policiais conseguiram localizar a faca que foi usada nesse crime e esse objeto deve auxiliar nas investigações. A delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações investiga esse caso. E 2 irmãos foram presos em flagrante, suspeitos de aplicar golpes bancários em idosos. De acordo com a polícia, eles agiam não só em Manaus, mas no país inteiro. Foram 17 dias de investigações até a Polícia Civil chegar à dupla de irmãos, identificada como Fábio e Fabrício Souza Leite. Eles são suspeitos de aplicarem diversos golpes dentro das agências bancárias. A maioria das vezes, idosos. Com eles, a polícia apreendeu 30 cartões de crédito e também cerca de R$1.000 em espécie. Eles agiam da seguinte forma: andavam com alguns canhotos de cancelamento de cartão
Quando o idoso saía do caixa eletrônico, eles abordavam a vítima e diziam que o canhoto tinha saído do caixa eletrônico e que esse idoso deveria retornar ao caixa para evitar o cancelamento do cartão. Nesse momento, eles trocavam os cartões dos idosos, decoravam a senha e, em seguida, sacavam praticamente todo o dinheiro dessas vítimas. Eles agiam não só em Manaus, como no Brasil inteiro, né? Essa dupla já responde por mais de 12 processos judiciais, já foram presos em Brasília, inclusive pela Polícia Federal. E a equipe da DRF continuará trabalhando e investigando outros modos operantes com que esses infratores agiam, porque a gente não descarta a possibilidade deles terem vindo do Ceará não só para praticar crimes contra idosos, e sim outros tipos de crimes. A polícia chegou à dupla depois que um idoso de 72 anos veio sacar um dinheiro aqui neste caixa eletrônico que fica no bairro Parque 10 e foi abordado por esses dois homens. O idoso descreveu exatamente a forma como essa dupla agia. Segundo a polícia, os dois irmãos chegaram à capital amazonense no dia 4 de janeiro, se hospedaram em um hotel, alugaram um carro, só não esperavam o flagrante. Ficam em torno de 15 dias em cada cidade, né, andam o Brasil inteiro aplicando esse tipo de golpe. Claro, o que eles mencionaram, se eles percebem a vulnerabilidade maior em determinados estados, como ele mencionou na região norte, eles acabam ficando por alguns dias a mais. Até agora, 6 pessoas já prestaram queixa contra essa dupla. A polícia pede que as imagens desses irmãos sejam divulgadas para que outras vítimas também possam prestar queixa. Os dois foram encaminhados à audiência de custódia. É bem provável que muitas outras pessoas tenham sido vítimas dessa dupla. Então você pode procurar a polícia, se identificar e dizer o que aconteceu. São esses dois rapazes que aparecem aí no vídeo. E esse tipo de golpe é muito comum. E por que eles escolhem as pessoas idosas? Porque geralmente essas pessoas têm mais dificuldade de utilizar o caixa eletrônico. E às vezes com dificuldade de visualizar o caixa ou com dificuldade mesmo de utilizar o sistema, acabam pedindo ajuda. E a recomendação dos especialistas em segurança e também dos próprios funcionários das agências bancárias é nunca aceitar orientação e ajuda de estranhos. A gente nunca sabe de fato se a pessoa está bem intencionada ou não. Então o ideal é evitar e não pedir ajuda e quando essa ajuda for oferecida, não aceitar. Se você for nos horários comerciais, né, no horário até de 3 da tarde, você encontra algumas pessoas no banco que são funcionários, estão com colete de identificação, estão ali para prestar essa assistência. Porque esses bandidos aí que estão aparecendo, eles faziam o seguinte, eles se ofereciam, davam suporte, decoravam a senha do idoso e depois davam outro cartão. E na hora o idoso não verificava que o cartão não era dele, não era o nome dele, ia embora, eles ficavam com o cartão original, faziam os saques. Outra recomendação é cadastrar a biometria. Se você cadastra a biometria, você só consegue realizar os saques com a digital. Então, muita gente, por comodismo, por preferir que outras pessoas saquem o dinheiro, acabam tendo esse tipo de problema. O ideal é você cadastrar. Não pode ir para o banco, dá para fazer transferência pelo aplicativo, dá para fazer transferência até por telefone e aí transfere para conta de alguém de confiança e essa pessoa saca o dinheiro. E aí você evita que aconteçam esse tipo de coisa. E um trio suspeito de cometer vários assaltos na comunidade Jesus Me Deu foi preso. O veículo utilizado era de um motorista de aplicativo que foi obrigado a dirigir para eles. Vitor Hugo Pontes de Souza, de 20 anos, e Gabriel Soares de Andrade, de 18, foram presos pela PM neste domingo no conjunto Santos Dumont, na zona centro-oeste de Manaus. Momentos antes da prisão, os suspeitos estavam nesse veículo cometendo uma série de assaltos. Na ação, os PMs ainda apreenderam um adolescente de 17 anos. 10h30 da noite, os policiais militares da Força Tática estavam se deslocando pela Avenida Torquato Tapajós. Eles se preparavam para montar uma barreira policial na intenção de combater a ação de criminosos a transportes coletivos em Manaus. De repente, do outro lado da avenida, os policiais notam um motoqueiro acenando. Os PMs então descem do carro e o motoqueiro logo diz: olha, lá no bairro Jesus Me Deu, tem 4 homens que estão rodando em um carro branco e estão metendo assalto. A população está aterrorizada. Por favor, vão até lá no meu bairro. Os PMs não pensaram 2 vezes. Foram até o local e acabaram encontrando os bandidos no referido carro branco. Os policiais então ligaram
a sirene, deram a ordem de parada, mas não teve jeito. Os bandidos começaram a fugir e os policiais foram atrás. Já no conjunto Santos Dumont, os PMs conseguiram interceptar o carro. 2 saíram correndo, a população pegou e porrada, não teve jeito. Já o menor ficou dentro do carro, os policiais apreenderam o menor. E o motorista do carro, sabe quem era? Era simplesmente um motorista de aplicativo que tinha sido obrigado a dirigir para os bandidos enquanto eles faziam os assaltos no bairro. Mas o detalhe é que a arma utilizada pelos criminosos não era de verdade, era de brinquedo, o que os policiais chamam de simulacro. Resultado, o adolescente foi apreendido, os 2 criminosos presos e a vítima, enfim, respirou aliviada. Depois de uma denúncia anônima, um homem armado foi preso no bairro Crespo. Ele tentou fugir e chegou até a atirar contra os policiais. Era por volta de 11 horas da manhã dessa segunda-feira, quando policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano foram chamados até a rua Boa Esperança, no bairro Crespo, aqui na zona sul de Manaus. A denúncia é de que havia um homem armado no local. Aí a equipe do tenente Laio Pontes foi até o local. E quando vocês chegaram lá, tenente, foram recebidos a tiro pelos suspeitos. Explica pra gente como foi essa ocorrência. No primeiro momento, quando a equipe desembarcou da viatura, o suspeito empreendeu fuga da guarnição. Em seguida, a guarnição realizou o cerco e, nesse momento, o indivíduo efetuou o disparo contra a guarnição, que de imediato a guarnição revidou. Dessa forma, alvejou o joelho esquerdo dele e, nesse momento, a guarnição conseguiu efetuar a prisão do mesmo, juntamente com uma arma de fogo. Que arma era essa? E ele foi atendido em seguida? Uma arma de fogo, um revólver calibre 38. Haviam 4 munições, uma foi deflagrada. Em seguida, ele foi atendido no pronto-socorro mais próximo e encaminhado ao 7º DIP. O nome do suspeito é Adamo Martins Ribeiro, ele tem 32 anos e essa não é a primeira vez que acontece esse tipo de ocorrência ou que a polícia é chamada por conta do suspeito. Sim, diariamente a Polícia Militar enfrenta esse tipo de problema. Como sempre a Rocan orienta, né? Nós temos o nosso WhatsApp Denúncia Rocan, o 992 80 7574, que a população vai poder estar denunciando e repassando maiores informações. Bem, depois da prisão do suspeito, ele foi trazido aqui para o 7º Distrito Integrado de Polícia, onde o caso está sendo registrado. E após a implementação do reforço de segurança na zona leste da cidade, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Com ele, a polícia encontrou também dinheiro e rádios comunicadores. Esse vídeo mostra o momento da chegada dos policiais ao esconderijo das drogas. O suspeito é esse que aparece algemado no chão. Mostra a droga aí, parceiro. As 171 trouxinhas de oxi, 75 de maconha, 26 de cocaína, dinheiro e 2 rádios comunicadores estavam com Stefferson Júnior dos Santos, de 22 anos. A prisão aconteceu na tarde desta segunda-feira durante uma operação da CEAOP no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. 4 horas, os policiais estavam realizando o patrulhamento exatamente aqui na famosa Rua do Fuxico. Quem conhece este local sabe que por aqui existem vários becos, então os policiais começaram a olhar um de cada vez. Quando um dos policiais chegou exatamente aqui, nesse local que dá acesso ao hip-hop, quando ele olhou do lado, verificou que o Stefferson estava exatamente ali, onde nosso cinegrafista está mostrando agora, manipulando drogas, escondendo entorpecente nas grades. O policial, então, saiu do local, chamou reforços e em seguida retornou. Ele subiu aqui, apontou a arma para o suspeito e disse: "Parado, você está preso." Stefferson ficou assustado e começou a correr, ali pelo canto mesmo, mas os policiais atiraram 2 vezes para diverti-lo. Ele não teve mais como escapar. Foi preso e agora irá responder na justiça pelo crime de tráfico de drogas. Então hoje, no primeiro dia de operações
no Fuxico, que a gente chama de Operação Fuxico. Nós nos deparamos no policiamento ostensivo com um indivíduo em atitude suspeita. Vocês veem que a gente retira as filmagens de uma janela, né, num beco aqui da Hilário Gurjão, que é justamente a Rua do Fuxico. Depois que vocês descobriram toda essa droga, vocês encontraram também 2 rádios comunicadores. É muito utilizado no tráfico de drogas? Sim, no mesmo local, né, tinha também uma quantia em dinheiro, R$400 de dinheiro trocado, que configura a venda do entorpecente. E os 2 rádios que é que eles se comunicam, né, entre si, para informar se vem polícia, se não vem, se alguém se aproxima para comprar. É o contato mais próximo entre eles. Chegando aqui, vocês puxaram a ficha criminal do Stefferson, ele já tem passagens pela polícia? Sim, ele já responde por tráfico, está respondendo, não identificamos que ele esteja na condição de foragido, mas já responde por tráfico. Agora, delegado, é muito importante também a contribuição da população, dos moradores locais. Quem quiser contribuir aqui para o trabalho da CEAOP, como é que faz? Tem algum número ou pode vir diretamente aqui? Sim, temos um 81, como também temos um número direto da CEAOP, que está sendo apresentado aqui. As pessoas podem denunciar, já verificamos que as pessoas aqui têm a intenção de denunciar, as pessoas têm procurado a gente para conversar e a gente vai manter o sigilo da fonte. E suspeito de matar ex-vereador de Parintins é preso, depois de uma operação a Polícia Civil e Militar de Manaus, que foi montada no município. Rick Almeida foi detido e confessou o crime. O caso aconteceu ontem, quando uma dupla invadiu a casa da vítima para fazer um assalto. O crime aconteceu às 7h15 da manhã na casa da vítima, onde também funciona um mercadinho. 2 homens chegaram em uma motocicleta cor preta e um deles invadiu a residência armado com um revólver, onde estavam o ex-vereador e a esposa acordados e 3 filhos do casal dormindo. Enquanto isso, o comparsa ficou aguardando do lado de fora, em frente ao estabelecimento comercial. Antes de efetuar os disparos que atingiram o pescoço, ombro e cabeça do ex-parlamentar, o assaltante levou da casa 3 cordões, um celular e cerca de R$200. Um parente da vítima, que não quis se identificar, contou detalhes de como o crime teria acontecido. Aí ela veio para cá se sentar com o esposo dela, eles se sentaram aqui na sala, no sofá. Aí ela escutou o barulho de uma moto bem barulhenta, né? Aí pensou que era cliente, aí ela ficou aguardando. Aí quando ela deparou com ele, já estava aqui na porta, o rapaz já estava pedindo dinheiro, passa o dinheiro, aí ele falando, não tem dinheiro, não passa o dinheiro. Aí foi que ele acertou uma coronhada na boca dele. Ela falou, não, mas tem aqui, tem joia, tem celular. Ela começou a tirar a joia e o celular, tudo para entregar para ele. Aí foi quando ela estava entregando, ele se levantou para ir no banheiro, para lavar a boca dele, que estava espocada, aí ele foi atrás dele. Aí foi quando eles efetuou os disparos. Quando ela viu que ela achou que ele também ia atirar nela, e foi quando ela lutou com ele, segurando na arma, que ela conseguiu se ferir aqui na mão dela. Aí ela brigou com ele, passou mais hora brigando, e foi quando ele conseguiu puxar a arma da mão dela, né, e ele correu. A ação criminosa durou cerca de 3 minutos e assustou os moradores que ouviram os tiros. Everaldo Batista ainda foi levado de carro ao hospital, mas não resistiu. Durante toda a manhã, foi grande a movimentação no IML, principalmente de amigos e conhecidos da vítima. É um fato triste para mim, para todos os amigos do Everaldo, para todos nós. Começou a sua vida política nos movimentos dos sem terras, e é preciso que haja uma linha de investigação para que nós possamos chegar às pessoas que cometeram esse crime. O velório aconteceu no centro da cidade, em uma igreja evangélica. Abalada, a esposa da vítima, que presenciou o assassinato, falou pela primeira vez sobre a morte do companheiro em entrevista exclusiva à TV A Crítica. Foi uma coisa que ninguém esperava, né? Em casa, dentro da nossa casa, e aconteceu esse fato. Vai ser muito difícil para mim, mas Deus vai me confortar. Ele foi um grande homem para mim, para meus filhos. Eu tenho imagem dele de homem guerreiro, um homem que se preocupava com os humildes, com as pessoas necessitadas. Após o crime, as polícias civil e militar iniciaram uma força-tarefa. Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, ao comando do delegado Juan Valério, chegou na cidade com 9 policiais civis para dar apoio nas investigações. E não demorou muito
para o autor dos disparos ser preso. A prisão do Rick Almeida Mota, de 18 anos de idade, aconteceu no bairro Santa Rita de Cássia, zona leste da ilha, 14 horas após o crime, depois de um trabalho conjunto de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro, 3ª Delegacia Interativa de Polícia e Polícia Militar. Durante entrevista à imprensa, ele confessou a autoria do crime. Rapidamente chegamos até um local onde ele estava escondido e lá conseguimos encontrar uma mochila com todos esses objetos que vocês podem observar aqui, armas, né, inclusive a arma utilizada no crime, drogas e outros pertences também já roubados e furtados em outras situações, né. E na ocasião, como é uma área de difícil acesso, ele acabou notando a nossa chegada no local, né. Ele acabou se evadindo inicialmente. Felizmente conseguimos fazer a detenção dele aí sem nenhum dano colateral, com nenhuma pessoa lá que estivesse na localidade, né? Foi uma ação rápida, enérgica. Realmente foi um latrocínio, ele entrou no mercado para efetuar o roubo e aí no momento que ele estava cometendo aquele crime, o vereador acho que veio a resistir, tentou ali entrar em embate corporal contra ele, ele acabou disparando contra a cabeça, contra o ombro do vereador e veio a falecer. Não foi intenção de fazer a maldade, não. Eu disparei porque ele pegou na minha arma e quando eu puxei na sequência já atirando, mas não com intenção de matar ele, não. Estava apenas roubando e eu não ia atirar, não. Ele veio no susto mesmo para agarrar minha arma, ainda agarrou no meu braço ainda. Aí foi na hora que eu disparei. Aí a mulher dele, depois dos 4 disparos, a mulher dele ainda agarrou no meu braço ainda, mas eu não tive a coragem nem a intenção de atirar nela. Puxei a arma e se sair. Agora a polícia está à procura do comparsa de Rick, identificado como Marcos. A dupla, semana passada, segundo a Civil, também assaltou 18 celulares de uma loja que fica no centro da ilha. O crime não pode passar impune e esse crime aqui em Parintins não ia passar e não vai passar. Enquanto nós não acharmos o segundo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, junto com o apoio aqui do Dr. Juan, que veio de Manaus justamente com sua equipe para isso, nós não vamos sossegar enquanto o segundo não estiver preso. E como bem disse o delegado, agora nós vamos atrás aí desse outro arrombado agora, esse Marcos, entendeu? Nós não vamos sossegar enquanto não pegá-lo. E a polícia, de fato, não sossegou e durante a madrugada de hoje, o outro suspeito, Marcos de Azevedo Andrade, foi preso em uma área de mata lá no município de Parintins. A gente aproveita o espaço aqui no Manhã no Ar para se solidarizar com a família do Everaldo por conta dessa perda e desse crime brutal. E família fica desabrigada após incêndio no bairro Praça 14. Segundo a dona de casa, ela estava dormindo com os filhos quando o colchão começou a pegar fogo. Ninguém ficou ferido. O incêndio aconteceu por volta das 9 horas da manhã desta segunda-feira, aqui na rua Japurá, no bairro Praça 14. De acordo com a proprietária da residência, identificada como Débora Lira, de 28 anos, tudo foi provocado devido a um curto-circuito na rede elétrica. A mãe e os 2 filhos estavam dormindo quando perceberam que o fogo já estava se alastrando por toda a residência, que teve perda total, sobrando apenas um botijão de gás. Você imediatamente já foi tirando os seus filhos da casa? Como é que foi? Eu fui tirando logo minha filha, meu filho, né? Porque não tinha sobrado nada. E tava pegando fogo mesmo, nós estávamos desesperados, foi pegar água, mas a água tinha ido embora. Aí eu fui lá embaixo na cacimba, na casa do vizinho ali embaixo, aí e quando a gente foi voltando, aí tinha queimado tudo já. Não sobrou nada, não sobrou nem nada, não sei nem como explicar, nada. Nós estamos mesmo sem nada, sem teto para morar, sem nada. Olha só, outra coisa que ela conseguiu retirar da casa foi a documentação. Também tem aqui, né, a caderneta, né, de saúde das crianças, a própria carteira de trabalho dessa mãe que acabou perdendo tudo, os 2 filhos, um de 1 ano e outro de 3 anos. Só morava você mesmo nessa casa, Débora? Morava eu, meus 2 bebezinhos e meu esposo, mas ele não está aqui, não está ali para baixo, meu marido. De acordo com ela, o Corpo de Bombeiros só chegou a partir das 10 horas da manhã. A situação foi bem complicada aqui devido às árvores. Por conta disso, já foi se alastrando e realmente não teve como o Corpo de Bombeiros recuperar a casa da dona Débora. Como era uma casa de madeira, o fogo já foi se alastrando muito rápido. Agora, essa dona de casa está sem lar e é uma situação bem difícil, né? O que a Defesa Civil informou para você até o momento? Falou que é para me aguardar, né? Me deram esse papel aqui,
Que é para mim aguardar que os pessoal da CESAC vão vir aqui, aí ver se pode dar uma ajuda para nós, né? Porque eu tô precisando mesmo, porque nós não temos nada, sobrou nada. Nem o dinheiro que a gente tinha, que eu tava com 120 reais, eu peguei e guardei, queimou tudinho. O único dinheiro que nós tinha. Queimou foi tudo, carteira queimou tudo. Comida que a gente compramos na geladeira queimou tudo, foi embora tudo. Não temos nada. Nada. Só Deus mesmo agora. E realmente é uma situação bem complicada, né? Nesse momento a gente precisa ficar muito atento, né, em casa, porque esses casos, eles acontecem muito, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido nesse incêndio, porém a Defesa Civil ela foi acionada e já fez um monitoramento aqui para analisar se outras casas ficaram comprometidas devido a este incêndio. Agora a família vai também tentar entrar em contato com a própria prefeitura para ver se consegue algum auxílio, né, familiar, justamente devido a essa situação, já que a família ficou sem lar. E quem puder ajudar essa família que ficou desabrigada, pode ir até o local. Fica ali na Rua Japurá, na Praça 14, em frente à Associação do Quilombo do Barranco. Então, se você puder ajudar, pode também entrar em contato com a nossa produção, que a gente encaminha essa ajuda a essa família que com certeza precisa bastante nesse momento. E 15 bairros de Manaus que são atingidos pela cheia começaram a ser monitorados pela Defesa Civil. As vistorias permitem o órgão antecipar ações para que, quando a subida dos rios começar, essas pessoas não sejam tão prejudicadas. O Arthur já está acostumado. Todos os anos uma ponte é construída bem em frente à casa dele. Até as tábuas de madeira para subir o assoalho já ficam guardadas de um ano para o outro. Tem que subir geladeira, subir fogão. Ela para que fica complica, aí fica aquele mau cheiro. Ele mora no bairro Presidente Vargas, zona centro-sul da cidade. Um dos 15 bairros que sofrem com a subida dos rios e que serão monitorados de perto pela Defesa Civil. Que é atingido pela cheia, dependendo da cheia, por exemplo, a cheia de realmente 2012, 2009, 2015, todas elas atingem esses 15 bairros. Nesta segunda-feira, o nível do Rio Negro atingiu a cota de 22 metros. Ainda não é possível saber como vai ser a cheia esse ano, mas o monitoramento permite à Defesa Civil se antecipar e assim tornar a vida das pessoas que moram nessas áreas um pouco mais tranquila. A partir do mês de março, mais de 3.500 metros de pontes começam a ser construídas. Primeiro alerta no dia 31 de março, aliás, e depois a gente fica o segundo e o terceiro alerta que é em abril e maio. E a situação dos índios venezuelanos aqui em Manaus vem sendo avaliada por várias organizações e órgãos públicos federais. A visita faz parte de um roteiro pela região norte para conhecer a realidade desses imigrantes. A equipe do Conselho Nacional de Direitos Humanos esteve em abrigos organizados pela Prefeitura. Os conselheiros conversaram com indígenas venezuelanos para saber como é a assistência prestada pelo poder público brasileiro. Do lado de fora do abrigo, a gente percebe um cheiro estranho de fumaça, de incêndio. E quando a gente chega perto da porta, é que consegue entender de onde vem esse odor. As famílias improvisaram um fogão e a gente consegue ter uma ideia da situação em que elas vivem aqui dentro. A visita a Manaus vai servir de base para um relatório. Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Organização das Nações Unidas e Igreja Católica querem montar um protocolo de como os estados devem agir ante uma imigração em massa, como aconteceu com os haitianos e, mais recentemente, com os venezuelanos. Nós já estivemos no estado do Pará, em Belém, Santarém, e agora iniciamos a nossa missão aqui em Manaus. Então, a nossa expectativa é poder ouvir muito das autoridades da sociedade civil, mas poder, sobretudo, ouvir dos próprios imigrantes e conversar com eles para entender o que mais seria necessário para garantir, de fato, uma acolhida pautada nos direitos humanos. E agora vamos falar da situação da malha viária de Manaus. Por que as ruas da cidade ainda sofrem com tantos buracos? Nossa equipe de reportagem foi a campo, ouvir especialistas para saber, de fato, onde está o problema. Até porque, com as ruas em péssimo estado, a população pede por recapeamento. Mas esse serviço, muitas vezes, nada mais é do que o nosso dinheiro sendo desperdiçado. Eles são marca registrada de Manaus. Nem de longe são belos como o teatro ou grandiosos como a ponte sobre o Rio Negro, mas estão por toda parte.
Buracos. Afinal, por que a população não consegue se livrar deles? O problema estaria no solo, no asfalto ou na falta de eficiência da Secretaria de Obras? As pessoas costumam olhar o asfalto e achar que esse é o nosso problema. A gente precisa criar alternativas, novas técnicas, novos materiais. O que falta para resolver? Vergonha na cara, trabalhar direito. Manaus tem 16 mil ruas. 95% delas estão asfaltadas. São quase 6 mil quilômetros de vias. A Secretaria Municipal de Obras garante: o asfalto utilizado aqui é o mesmo do restante do país. O problema literalmente fica mais embaixo, nas camadas subterrâneas. O problema não é de cima para baixo, é sim de baixo para cima, que são as camadas do pavimento, como base, subbase, o reforço do subleite chegando até no subleite. Vamos pegar o exemplo de um bolo. A massa seria o solo. Manaus tem solos diferentes, uns mais solados, outros mais macios, fáceis de afundar. O primeiro trabalho é aumentar a resistência dessas camadas subterrâneas. Em seguida, vem uma camada de concreto ou cimento e só depois é colocado o asfalto, que além de deixar a pista lisinha, protege o solo contra a erosão da água. Quando uma dessas fases é mal executada, os buracos aparecem rapidamente. Fora os problemas de drenagem e o trânsito de veículos com peso acima do suportado pela via. Pesquisadores das Universidades Federal e Estadual do Amazonas têm estudado como resolver isso e desenvolveram técnicas que prometem ser mais eficazes e baratas do que as utilizadas pela Secretaria de Obras. Esse pozinho, por exemplo, aumenta a interação do cimento com o solo e isso evita rachaduras no pavimento. Também tem a emulsão asfáltica, que pode ser aplicada diretamente em ramais, deixando a argila dura como asfalto. Em 15 anos de pesquisa do Laboratório de Pavimentação da UFAM, sabe quantos projetos foram aproveitados pela Prefeitura? Nenhum. Um produto que nós já trabalhamos há mais de 15 anos e ele substitui tranquilamente ou o seixo rolado ou a pedra britada. Há um custo de cerca de metade do preço. Se vocês têm soluções mais eficientes e mais baratas, o que falta para que se utilizem isso nas ruas da cidade? Eu acho que um apelo do poder público e dos empresários em geral. A Seminf se explica. Diz que toda a técnica precisa primeiro ser regulamentada pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. E também é preciso ter segurança de que os materiais novos serão abundantes o suficiente para abastecer a cidade por décadas. A Secretaria cita ainda um passivo histórico de ruas mal pavimentadas e que é financeiramente impossível fazer o serviço completo de base e subbase em todas as 16 mil vias da capital. A estratégia para reduzir o problema é fazer do jeito certo a partir de agora. A Prefeitura promete consertar totalmente as principais vias da cidade em 2018. Serão aí mais de 100 ruas, dentro de um padrão de norma técnica, com drenagem superficial, drenagem profunda, estabilização de base. Enquanto o recapeamento não vem, a saída é apelar para o tapa-buracos, mas nem sempre o serviço fica bem feito. Dirigir numa via como essa, cheia de problemas, traz risco de acidentes, gastos extras com a manutenção do carro, sem falar no desconforto. Agora, o prejuízo vai muito além quando a gente lembra que esse serviço de pavimentação, tantas vezes mal feito, é dinheiro público desperdiçado. Mestre em pavimentação, Rubelmar explica que fazer tapa-buracos ao longo dos anos sai mais caro do que reformar a rua por completo. Ele questiona, inclusive, o que a Seminf chama de serviço bem feito. Um afundamento desse, ele pode ter duas razões, eu penso. Primeiro, ou um veículo pesado demais passou por aqui, ou a pista está mal feita. Não, a pista tem que ser dimensionada para suportar o tipo de veículo que vai de carga. Aqui tem tudo que não deveria ter em obras de pavimentação. É uma aula do que não fazer. Do que não fazer. E essa via é nova, deve ter sido inaugurada no máximo, eu acho que em 3 anos, 3 anos e meio. Isso aqui tudo foi feito um tapa-buraco. E já estourou. Isso é dinheiro jogado fora? Sim, dinheiro jogado fora. Ano que vem, a Seminf promete inaugurar um laboratório de pavimentação.
onde especialistas de uma universidade vão medir a qualidade do serviço realizado nas ruas. Mas para quem mora aqui, a resposta é clara: precisa melhorar e muito. A boa notícia é que tem solução. Os amazonenses podem continuar sonhando ou está distante? É possível desde que o poder público queira fazer um serviço adequado. Nós temos pesquisa para ajudar, e isso são universidades públicas, elas têm a obrigação de fazer isso. E decisão da Justiça anula ato do comandante da Polícia Militar, que retirou cerca de 32 policiais militares da Assembleia Legislativa do Estado. A repórter Tia Morel já está ao vivo e tem outros detalhes sobre esse assunto para a gente. Olá, Tia, bom dia. Como é que fica a situação desses PMs agora? Eles voltam para a Assembleia automaticamente depois dessa decisão? Olá, Adriane, bom dia a todos. Olha só, essa decisão, essa liminar, explica, né, que é em caráter de urgência que ela precisa ser cumprida. Mas uma nota do comandante-geral da Polícia Militar disse que eles ainda não foram notificados dessa decisão e que somente os PMs vão retornar para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas depois dessa notificação oficial feita pela Justiça amazonense. Essa decisão foi tomada pelo juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Márcio Rotier. Ele explicou que a liminar, né, foi dada para a Assembleia Legislativa do Amazonas porque o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas não teria competência para ter editado a norma, para ter dado a ordem para a retirada de alguns PMs de dentro do Legislativo. De acordo com o Judiciário, né, essa ordem ela deveria ter partido, né, da Casa Militar do governo do Estado do Amazonas. E, portanto, a Casa Militar, né, que é ligada diretamente ao gabinete militar do governador do Estado, é quem deveria ter dado essa ordem. Agora, uma coisa muito curiosa também, Adriane, é que essa decisão liminar, ele explica, inclusive, que existe uma queda de braço entre o secretário de Segurança e vice-governador do Estado do Amazonas, Bosco Saraiva, que já vem desde a época das eleições suplementares, e o presidente da Assembleia Legislativa, Davi Almeida, e que essa quebra de braço é que teria sido aí o motivo que gerou o fato do comandante-geral da PM ter pedido esse efetivo de volta para a Polícia Militar do Amazonas. A liminar também explica, de acordo com a Assembleia Legislativa, são necessários 40 homens para se manter a ordem dentro da Casa Legislativa. São 6 oficiais e 34 praças que deveriam estar lotados lá por uma questão mesmo de segurança do Poder Legislativo. No entanto, existem 72 homens lá, ou seja, existe um efetivo excedente reconhecido pela Justiça e que pode ser retirado desde que haja aí uma ordem feita pela Casa Militar do Estado do Amazonas, né? Inclusive, é um pouco, não sei, contraditória essa decisão, até porque o chefe da Casa Militar, de alguma maneira, ele também é subordinado ao comando-geral da PM, porque ele também é um PM. Se existe essa queda de braço entre o secretário de Segurança Pública, me parece muito fácil que o governo do Estado resolva isso e faça uma nova medida aí, só que agora assinada pelo chefe da Casa Militar, já que o Tribunal de Justiça do Amazonas reconhece que a competência seria dele. Ou seja, antes mesmo de que toda essa questão seja julgada, até porque essa é apenas uma liminar de caráter transitório, pode ser que seja dada a solução para o problema. O efetivo, né, o excedente do efetivo pode continuar servindo a Polícia Militar do Amazonas nas ruas, como é o desejo do governo do Estado, como é o desejo do secretário de Segurança, deixando apenas o que realmente é necessário para o trabalho legislativo. É uma situação bem polêmica, né? Porque a Casa Militar está subordinada ao comandante da PM, como você bem citou. Então, a decisão judicial, essa liminar, ela justifica essa questão do trâmite. Mas, por outro lado, é constitucional e a Assembleia Legislativa, assim como outros órgãos, está utilizando o número excedente da quantidade de policiais que deveriam atuar nesses pontos, né? E, por outro lado, existe uma necessidade também de colocar esses policiais na rua, já que o patrulhamento ostensivo voltou. E muitos desses policiais, que é questionado até por outros órgãos, não trabalham na linha de frente, não estão nas ruas combatendo os crimes, mas estão em lugares como esse, muitas vezes servindo ali de babá de juiz,
de deputado, abrindo porta de elevador, sendo motorista particular. E essa não é a intenção, né? Então a gente espera... Servindo cafezinho. E há um interesse muito grande desses policiais, que por mais que estejam em função que não tem nada a ver com a sua, de continuarem. Por quê? Eles recebem uma gratificação bem generosa, né? Eles têm um salário deles ali e recebem mais um salário porque estão deslocados para outros lugares, né? Eles são em cargos, teoricamente, de confiança, então aí eles recebem mais. Então esses policiais tendem a querer continuar nessas atividades porque é algo que faz toda a diferença no fim do mês, né? Quando o salário cai. Então a gente espera que essa situação seja resolvida, que se há aí um desentendimento político, que seja acertado e que a justiça defina o que vai acontecer, porque essa decisão ainda é provisória. Muito obrigada, Thea, pelas informações. E você já ficou na dúvida sobre os valores cobrados em sua conta de água ou de energia? De acordo com a Agência Reguladora dos Serviços Públicos, conhecer regras sobre idômetros e relógios de luz ajuda o consumidor a evitar problemas. A cada torneira aberta, o termômetro entra em ação. É através desse aparelho que é possível medir a quantidade de água consumida por metros cúbicos. Para fazer a leitura do hidrômetro é muito fácil. Para isso, o consumidor precisa anotar os números que estão na cor preta. Depois de 30 dias, é preciso fazer essa anotação novamente e subtrair esses números. O resultado da equação é o consumo do mês por metros cúbicos. É o cálculo que Dona Sheila sempre faz. Aqui na casa dela, a água é regrada, tanto que ficou surpresa ao ser multada por falta do lacre no seu hidrômetro. Minha filha saiu para trabalhar e eu abri a porta, como todo dia eu faço. E eu não olhei, depois que eu comecei a passar uma vassoura, eu olhei lá em cima na grade, tinha um papel. Eu abri o papel e estava escrito lá que era para mim comparecer à Amazônia Ambiental. Meu medidor estava sem lacre, né? Aí eu olhei e disse, meu medidor está com lacre, né? Como eu não tenho nada escondido, né? Fui na Amazônia Ambiental e dei entrada lá, me deram 10 dias para resolver. Como sempre, não resolveram. E aí eu fui no PROCON e, graças a Deus, está sendo resolvido o meu problema. Por isso, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, para evitar casos como esse, orienta. Quando qualquer situação dessa está sendo lesado, que ele procure a Agência Reguladora, levando a multa, que é para a gente fazer uma análise e verificar se tem procedência ou não. Caso não tenha procedência, nós vamos na Manaus Ambiental verificar esses procedimentos e fazer com que ela corrija esse erro. Caso tenha procedência, a gente tem que orientar o consumidor a não praticar esse tipo de situação. Cada residência há um aparelho como este que deve ser instalado em local de fácil acesso. O que muita gente não sabe é que o hidrômetro não é de posse do consumidor. Por isso, é importante ter alguns cuidados. O hidrômetro não pertence ao consumidor, pertence à Manaus Ambiental. É um instrumento de medição deles. O consumidor tem uma seção de uso. Em média, cada pessoa consome 200 litros de água por dia e chega a pagar R$ 32,74 por 10 mil litros por mês. Por isso, a orientação é acompanhar tudo de perto. Quando houver essa situação de alguma fraude, violação de lacre, está sem lacre, quebrado, alguma coisa no seu hidrômetro, o consumidor tem que ir numa delegacia, abrir um BO e pegar este BO, levar na Manaus Ambiental e dizer, olha, meu hidrômetro conta nessa situação. Eles vêm aqui trocar sem ônibus para o consumidor, porque não foi ele causador desse problema. Aí, portanto, é muito importante que você tenha essa noção, né, do que pode, do que não pode ser utilizado, de que forma controlar a sua conta, né? Às vezes você percebe que vem uma diferença, pode ser um aumento de consumo de fato, mas pode ser algum problema no hidrômetro e aí você acaba pagando muito mais do que deveria, justamente por essa falta de conhecimento. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo lá para a Rádio FM O Dia, onde estão Cleiton Pascarelli e Nayandra Amorim. Olá, muito bom dia para vocês. Oi, Adriane, tudo bem? Muito bom dia para você. Bom dia. Ontem a gente falava aqui sobre a paralisação que estava prevista para acontecer de manhã, mas tinha acontecido um entendimento antes entre o prefeito em exercício, Marcos Rota, e os rodoviários. O que eu gosto é da palavra, né? Sabe que não cumpriram com a palavra, né? Não cumpriram com o acordo. Era tipo, a gente entrou em um acordo, só que não. Só que não, né? Pois é. Então, na tarde de ontem, Adriane, houve uma paralisação, né? Os rodoviários paralisaram ontem pelo menos
27 linhas de ônibus, 5 terminais da capital ficaram paralisados. Né? Os usuários, principalmente das zonas oeste e norte da capital, foram mais prejudicados. Né? No total, 20 mil pessoas ficaram prejudicados. Pelo visto, esse acordo aí não vingou. E ontem mesmo, o prefeito de Manaus divulgou nas redes sociais que essa questão aí dessa paralisação, desse anúncio de greve, de vai, não vai, tudo isso faz parte de um conluio entre os representantes do Sinetran, do Sindicato das Empresas, e também os representantes do Sindicato dos Rodoviários. Inclusive, o prefeito de Manaus disse que tem bala na agulha para responder aos dois lados, né? Enfim, vamos ver. E, inclusive, também ele falou, o prefeito de Manaus disse que pode ser que haja uma paralisação ainda hoje, viu? Então, cenas dos próximos capítulos, a população mais uma vez sendo prejudicada por conta dessa falta de acordo. Os rodoviários, de um lado, dizem que precisam desse reajuste salarial, que o prefeito de Manaus faz aí esse acordo com eles, entra em acordo, promete reajuste salarial e acaba que não acontece nada. E, do outro lado, os rodoviários dizem que estão insatisfeitos, não podem continuar trabalhando assim, sem esse reajuste, que está atrasado, enfim. E aí acabam decretando essa paralisação e, em outros casos, até anunciando uma greve. O que eu sei é que o Sindicato dos Rodoviários não respeita ninguém. Não respeita o trato, não respeita a própria Justiça do Trabalho, não respeita o Ministério Público, não respeita a Prefeitura, não respeita ninguém, nem a população. Porque essa já é a terceira paralisação, né? Ilegal, essa que ocorreu ontem, terceira paralisação do ano. Eles paralisaram por 1 hora, né? Nas semanas passadas, aí nós tivemos aí 2 paralisações. Paralisaram a empresa Açaí e a empresa Líder. No total, 30 mil pessoas foram prejudicadas. E com essa de ontem, 20 mil pessoas prejudicadas. Essa paralisação de ontem durou 1 hora, mas é o suficiente, né, para causar todo um reflexo ali, prejudicar muitos usuários. E esse prejuízo foi maior na zona leste da cidade, né, onde o sistema de transporte já é bastante precário e as pessoas não tinham como voltar para casa. O prefeito falou que tem bala na agulha, né? Eu acho que esse cartucho está sem bala, porque nunca foi utilizado. Porque os empresários e a presidência dos sindicatos rodoviários faz o que quer sempre e não tem punição nenhuma. De vez em quando a gente ouve falar que tem uma aplicação de multa de R$100 mil por dia, 80 mil, 50 mil, mas acho que essa multa não é cobrada, não. Porque se fosse, primeiro que eles já estavam falidos, de tantas vezes que descumpre as decisões judiciais. E outra é que a gente continua nessa insegurança, né? Principalmente o usuário do transporte coletivo, de não saber se vai poder sair de casa, se vai poder voltar, se vai conseguir numa consulta médica que está agendada, que demorou tanto tempo para conseguir e pode justamente ficar sem esse serviço essencial por conta da falta de outro serviço essencial, que é o transporte público. O transporte é concedido. Então, quem deveria mandar seria o município. Seria. Mas está sem moral já tem um tempo mesmo. Está sem bala no cartucho. Está sem bala nesse cartucho aí. Agora, vamos falar da Previdência. Divulgado um rombo de recorde de mais de 280 bilhões. Esse rombo divulgado agora é algo que a gente já vem comentando, que já vem ganhando os noticiários há algum tempo, mas ele também pode ser a divulgação, uma forma de pressionar para a reforma da Previdência, né? Que o governo federal tem interesse e tem pressa. Exatamente. Foi divulgado esse rombo aí, esse déficit na Previdência de 183 bilhões de reais, para ser mais exato, 183,900 bilhões e 900 milhões de reais. No ano passado, esse déficit foi de 155 bilhões. Então, teve uma alta aí de 18%. Em 2016, a arrecadação com a Previdência, né, foi de 377 bilhões, mas o governo diz que gastou 561 bilhões. No total, em 2017, os gastos com a Previdência foram em torno de 700 bilhões. Então, assim, esse déficit, segundo o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, são déficit, é um rombo recorde. E isso só mostra a necessidade da aprovação urgente da reforma da Previdência. E foi isso que você falou. Pode ser que essa divulgação tenha ocorrido agora, pode ter ocorrido agora, justamente para dar uma pressionada, para levar logo a reforma da Previdência à votação e não só a votação, mas a aprovação. Porque, de acordo com esse déficit aí em 2017 de 183 bilhões de reais, com essa alta registrada de
2016 para 2017 de 18%. O governo quer mostrar aqui, ó, tá vendo? A gente precisa, de fato, aprovar a reforma da Previdência o quanto antes. A gente só não sabe se, de fato, realmente eles vão conseguir. E o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, já afirmou que acha muito difícil que a reforma da Previdência seja aprovada agora em fevereiro. Inclusive, ele acionou já o governo e disse, ó, movimenta a base aliada, pede a ajuda dos governadores, porque o bicho vai pegar e tá difícil de aprovar. A gente vai continuar acompanhando também, né, para trazer esses esclarecimentos, porque é algo que afeta toda a população que já está trabalhando, que vai trabalhar, quem está nascendo, quem está morrendo, todo mundo tem uma influência, é atingido diretamente com as contribuições, né? A gente fala de Previdência, do rombo, e acha que o que mantém a Previdência é só a nossa contribuição, que é aquele desconto do contra-cheque. Mas existem vários outros impostos, várias outras formas de arrecadação que pesam tanto para aumentar essa arrecadação de previdência, quanto quando há uma crise econômica para diminuir esse déficit ou aumentá-lo. Exatamente. Obrigada, Cleiton Nayandra. Ótimo dia para vocês, para os ouvintes da FM o Dia. Bom dia. Bom dia. Até amanhã. Até amanhã. E ainda hoje a gente fala da casa própria. Os bancos voltaram a financiar 70% dos imóveis e especialistas afirmam que 2018 é um bom ano para esse tipo de investimento. Já começaram as inscrições para o SISU. A gente traz esses detalhes daqui a pouquinho. Não saia daí.